Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós estamos começando os estudos do nosso quarto bimestre. É a reta final do nosso ano, então vamos aproveitar bem esses estudos para que quando nós chegarmos no final do ano, estejam todo mundo com boas notas. Na aula de hoje, nós vamos começar a explorar e conhecer um pouquinho do mundo das lutas. Vamos conhecer um pouco das histórias de como surgiram as lutas e depois nós vamos avançando, conhecendo e aprendendo um pouco sobre alguns tipos específicos de lutas. As lutas, elas surgiram com uma necessidade de defesa e ataque, com o objetivo de demonstrar superioridade num confronto. Normalmente, esse surgimento de lutas foi para quê? Para a necessidade de sobrevivência, seja em guerras, seja no confronto com animais selvagens naquela época, onde as pessoas, para garantir essa sobrevivência, tinham que enfrentar o meio ambiente. E de lá para cá, o papel das lutas foi mudando um pouco, deixou de ter simplesmente essa visão de algo utilizado em confrontos e passou a ser mais algo relacionado com o esporte. Mas uma coisa interessante, há registro de lutas em praticamente todas as civilizações. Vamos ver aqui na imagem, dar um zoom nela. Então, nós temos aqui imagens de lutas na civilização egípcia, na civilização grega antiga e também na civilização chinesa. Todas essas grandes civilizações da antiguidade possuíam os seus próprios estilos de lutas. Foram os gregos um dos primeiros povos a tornar a luta mais do que simplesmente uma ferramenta utilizada em confrontos e passar ela a ser utilizada mais como esporte. Principalmente um tipo de luta chamada pancrácio. Era esse tipo de luta que é retratado aqui nessas imagens antigas. Então essas lutas elas começaram a ser disputadas como esporte nas Olimpíadas da Grécia Antiga, e isso no século VII a.C. Então essas lutas elas foram evoluindo, foram tornando vários tipos de modalidades diferentes até chegarem ao que nós conhecemos hoje. Uma coisa muito importante que a gente precisa deixar logo claro aqui desde o início do nosso estudo sobre as lutas. Lutar e brigar são coisas totalmente diferentes. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque essa imagem aqui ela retrata muito o conceito de briga. Você vê que é um conceito de violência, algo desproporcional, algo sem sentido. Enquanto as lutas, seja ela de que tipo for, seja o Muay Thai, o Taekwondo, a capoeira, o Jiu-Jitsu e dentre outras, os adversários, primeiro, você tem bem claramente isso, não existem inimigos quando a gente trata de luta enquanto esporte, são adversários. Esses adversários, eles são treinados, todos os golpes são treinados, os adversários possuem características semelhantes quando vão se enfrentar. Já a briga não, briga é outra coisa totalmente diferente. Briga vai envolver violência, desrespeito, a falta de ética, a covardia e o vandalismo, que geralmente faz com que um indivíduo bata no outro, vá agredir o outro. As lutas enquanto esportes, elas não têm por objetivo machucar o oponente. Então, para que isso não aconteça, embora algumas vezes aconteça do oponente se machucar, mas esse não é o objetivo principal da luta. Então, para evitar um machucado mais grave, o que é que acontece no mundo das lutas enquanto esporte? Nós temos aqui essa listinha. Os oponentes que se enfrentam devem ser do mesmo sexo e com peso similar. Se você for ver, a maioria das categorias de luta separam-se primeiro pelo quê? Por sexo. Mulheres lutam contra mulheres, homens lutam contra homens. Você não vai ver lá um homem enfrentando uma mulher numa luta esportiva. Segundo, a questão do peso.
Porque a questão do peso está relacionada principalmente à questão da força. Proporcionalmente, uma pessoa com peso maior, ela vai ter uma força maior. Então, sempre colocam-se oponentes que têm ali uma faixa de peso parecida. Outra coisa, né? O uso de proteções. E para as lutas existem vários tipos de proteções, né? Existem proteções como luvas, caneleiras, capacetes, coletes, protetores bucais, dentre outros. Em muitos tipos de lutas, né, existem proibição de alguns tipos de golpes. Né? Você não pode dar golpe, o chamado golpe baixo, né, que é golpes na região dos genitais. Você não pode golpear a nuca de um oponente. Né? Você não pode golpear o oponente se ele estiver caído, sem condições de defesa. Né? E sempre que algo, né, nesse sentido está prestes a acontecer, pode acontecer, a arbitragem, né? Então, é outra característica das lutas, enquanto esporte, que existe ali um juiz, existe uma autoridade, né, o juiz da luta, que vai garantir o cumprimento das regras. Enquanto que numa situação de briga, nada disso existe. Né? É totalmente o avesso, né? Totalmente o contrário. É o desrespeito, é o vandalismo, é a violência gratuita. Mas vamos ver aqui, listado, algumas das lutas tradicionais e populares no Brasil. Existem muito mais do que essas, né? Aqui é só um pequeno exemplo para essa nossa primeira aula. Primeira das lutas, né, uma luta que é genuinamente brasileira, é a capoeira. A capoeira ela foi criada no Brasil, né, por negros trazidos como escravos, negros escravizados de origem africana. Porém, muitas pessoas dizem que ela é uma luta de origem africana. Não, ela é uma luta criada no Brasil, né? Ela pode ter influências de alguns outros tipos de lutas que existiam lá na África, mas tipicamente ela é uma luta brasileira. O Ruca-Ruca, né, que é uma luta indígena, né? Então, está entre as principais artes marciais de origem totalmente brasileira, juntamente com a capoeira. Então, ela é criada pelos povos da região do Xingu, no estado do Mato Grosso. E essa luta ela ganhou um grande destaque internacional, né, nas competições de MMA do UFC. Né? O Anderson Silva, o Spider, né, ele praticava também esse estilo de luta indígena, e as lutas dele, com esse tipo específico de luta, né, trouxeram grande visibilidade para esse tipo de luta no mundo. Outro tipo de luta extremamente tradicional do Brasil é o jiu-jitsu, principalmente o estilo brasileiro, né, que é o BJJ, né, que é uma siglazinha do inglês, que é Brazilian Jiu-Jitsu. Vale a gente saber aí que o jiu-jitsu ele não é uma luta de origem brasileira. O jiu-jitsu ele é uma luta de origem coreana e que vem de milênios atrás, é uma luta muito antiga. Porém, né, uma família no Brasil, a família Gracie, né, ela adaptou o estilo coreano do jiu-jitsu, adaptou os golpes, adaptou, né, toda a forma de lutar. Né, o patriarca, né, a pessoa mais velha dessa família, né, o senhor Hélio Gracie, né, ele criou todo esse estilo, tanto que ele passou a ser chamado de jiu-jitsu brasileiro, né, esse estilo da luta. E é hoje um dos estilos mais praticados do jiu-jitsu no mundo. Outro estilo de luta que é bastante tradicional é a luta marajoara. Marajó é uma ilha que fica no estado do Pará. E o objetivo desse tipo de luta é que o adversário ele projete, né, ou seja, ele jogue o corpo do adversário ao chão e consiga imobilizar. É outro tipo de luta que teve um destaque mundial através do MMA, em específico do UFC, né, com o campeão, né, o Davidson Figueiredo, praticando também esse estilo de luta. Pessoal, depois de vocês lerem aqui o texto que está na aula de hoje, de verem esta videoaula, nós teremos aprendido como surgiram as lutas, né, aquele histórico sobre as lutas, por que lutar é diferente de brigar, muito importante, né, que vocês aprendam bem esse conceito,
e aqueles exemplos, né, de lutas tradicionais e populares no Brasil. Se depois de ler o texto, depois de ver a videoaula, você permanecer com alguma dúvida, você faz o seguinte: volta lá no texto, dá mais uma lida, vê a videoaula de novo. Continuou com dúvida? Vem aqui no nosso fórum Tira Dúvidas. Clica nele, faz a sua pergunta que eu estarei respondendo. Um abração para todo mundo e até a próxima aula.